Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos à nossa paróquia Santuário Santa Cruz. Convido você a estar curtindo o vídeo desta missa e compartilhando este vídeo com seus amigos e familiares. Não se esqueça de se inscrever em nosso canal e ativar também o sininho das notificações, porque você vai receber todos os dias a nossa missa e todos os dias também estará rezando conosco. Venha celebrar conosco com alegria. Celebramos hoje o segundo domingo do tempo comum. No seguimento de Jesus, o Pai conta com que levemos sua salvação até aos confins da terra. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo. Os louvores do teu nome, cante o povo em teus versos. Venham todos com alegria aclamar nosso Senhor, caminhando ao seu encontro, proclamando o seu louvor. Ele é o Rei dos reis e dos deuses o maior. Toda a terra te adore, ó Senhor do universo. Os louvores do teu nome, cante o povo em teus versos. Que toda a terra se prostre diante de vós, ó Deus, e cante louvores ao vosso nome, Deus Altíssimo. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Em Jesus Cristo, o justo, que intercede por nós e nos reconcilia com o Pai. Abramos o nosso espírito ao arrependimento para sermos menos indignos de aproximar-nos da mesa do Senhor. Senhor, que viestes procurar quem estava perdido, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, que viestes dar a vida em resgate de muitos, tende piedade, piedade, piedade de nós. Cristo, tende piedade, piedade,
que congregais na unidade os vossos filhos dispersos, tende piedade, piedade, piedade de nós. Senhor, tende piedade, piedade, piedade de nós. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo, Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor, Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo. Que eu recupere Jacó para ele,
e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, esta é a minha glória. Disse ele: não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse: eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardei meu coração vossa lei. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse: eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos, junto com todos os que, em qualquer lugar, invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A vós, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Aleluia,
entre nós ela acampou. Todo aquele que a acolheu, de Deus Filho se tornou. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, desde a última segunda-feira, a Igreja, terminado o tempo do Natal, reiniciou o tempo comum do ano litúrgico. E aí, então, nós estamos agora começando uma nova caminhada. Com o tempo comum, nós nos vestimos de verde, que é a cor do amadurecimento, a cor da caminhada. Nós somos, nesse período agora, convidados a caminhar e começar a refletir sobre as propostas de Jesus voltadas para o nosso dia a dia. E hoje nós vemos situações bem peculiares na nossa liturgia. Lá na primeira leitura, o profeta Isaías, naquele tempo do exílio da Babilônia, ele recorda ao povo de Israel uma coisa muito importante: a identidade do povo eleito. Sabemos pela própria Sagrada Escritura, a história do povo de Israel, que quando Abraão recebe lá a visita de Deus e recebe a promessa de que seria pai de uma grande nação tão numerosa como as estrelas do céu e tão numerosa como as areias das praias do mar, então vemos que o povo de Deus ele começa a se formar. Então, depois de Abraão, nós temos seu sucessor e filho, Isaque, e depois Jacó. Em um dado momento, Jacó passa a se chamar Israel. Então, Israel é o povo eleito. Claro que depois temos as divisões, das 12 tribos, que são os 12 filhos de Jacó, os 12 filhos de Israel. Então, temos as 12 tribos, e de Judá, que vem o rei Davi, que vem a promessa, principalmente a promessa do Messias. Entretanto, Isaías ele coloca para nós um ponto muito importante: a grandiosidade de percebermos que somos pertencentes a este povo. Ali, o que o padre acabou de falar é uma situação, claro que histórica e documental, porém hoje nós vemos que é através da evangelização, é através da igreja, com esse munus apostólico, que nós então recebemos. Isso a gente vê na segunda leitura, no início da carta aos Coríntios. Paulo, juntamente com o seu companheiro lá, o Sóstenes, estão iniciando escrevendo para a comunidade, saudando-os a paz, uma vez que eles acolheram a palavra de Deus. A evangelização que a igreja começou a fazer após a ascensão de Cristo, após a vinda do Espírito Santo,
O anúncio aos gentios mostra a universalidade da palavra de Deus e a grandiosidade que Deus quer trazer para nós. Então, unindo essa evangelização paulina, mas a ideia que Isaías nos apresenta é: você e eu somos parte desse povo da promessa. Nós somos não mais somente uma grande promessa, somos agora filhos de Deus. E como tal, pertencemos a uma igreja que está caminhando rumo à eternidade. Precisamos nos maturar na fé, desenvolver o nosso posicionamento cristão e ético, voltar então a uma caminhada rumo ao céu. Porém, Isaías ele vai além de reconhecer a sua importância como profeta e reconhecer a sua missão de unir Israel, que naquela época estava todo mundo desunido diante do que aconteceu no cativeiro, ele diz: não basta ser somente isso, ainda tem mais. O importante é sermos luz, luz das nações. Eu particularmente gosto desse termo, luz das nações, porque a luz é aquilo que ilumina. A luz é aquilo que mostra, faz as trevas se dissiparem. Nós vemos, por exemplo, que embora tenhamos a luz elétrica hoje, com o avanço social, ainda nós acendemos vela. Por quê, né? Por que acender vela? Justamente para lembrarmos essa força que a vela tem. Mesmo às vezes ela parecendo que está apagada, mas ela tem essa força de se consumir. Ela tem, como diz aquele canto, né? Consumir-se por amor. A vela faz com que a chama ela incendeie e clareia, principalmente nos momentos mais escuros, onde acontece de ter faltas de energia. Significa que nós temos que ser essa luz. Gente, a igreja nossa, por diversos tempos, ela tem as suas peculiaridades, diversidades de pensamento, pessoas que desconhecem ou então que ignoram determinadas coisas, e somos todos nós chamados a ser a luz das nações. Iniciando então este ano, praticamente com o tempo comum agora, nós temos que ser chamados para sermos aqueles que apontam Jesus como o Salvador da humanidade. Olha aqui no Evangelho. João Batista, diz que Jesus é quem? O Cordeiro de Deus. Por que Cordeiro, né? Às vezes a gente fica perguntando por que Jesus é comparado ao Cordeiro. Antigamente, na época, até na própria época de Cristo, o sacrifício para Deus era feito com os animais. E o animal mais usado era o cordeiro. Então Jesus é o novo cordeiro, o cordeiro do próprio Deus, que não é ofertado mais por mãos humanas, mas ele é esse autossacrifício para a salvação da humanidade. João até diz que não o conheceu. Ah, mas aí você pode perguntar, mas como que João diz que não conheceu se os dois eram primos? O que João aqui quer dizer é que por mais que ele tivesse tido uma infância e adolescência convivendo com Cristo, isso fica evidente, já que os dois eram parentes, por mais que eles tivessem isso, a missão do Cristo ainda João não tinha tão bem compreendido. E João ele batiza com água. A água é o símbolo da limpeza, da renovação. Só que Jesus ele vem mais forte. Ele vem com essa luz forte que ele vem com o Espírito Santo. E é ele que vai batizar então com quem? Pelo Espírito Santo manifestado a Israel, o próprio povo da promessa, que vai o rejeitar e por isso depois a palavra será levada a todos os pagãos. Mas enfim, é o Espírito Santo que desce e confirma a autoridade do Cristo. E a gente sabe que no batismo, como nós vimos na semana passada, ele apresenta para nós a Trindade, o Pai, que diz é o meu Filho amado, o Espírito Santo que vem e pousa, o próprio Cristo que é batizado. A confirmação da autoridade de Jesus mostra para João Batista, como mostra para todos nós, que agora Jesus, manifestado entre as nações e manifestado a Israel, faz com que a realidade tenha de ser transformada. A água do batismo vai se transformar no Espírito Santo. Já notou que quando você é batizado, você na hora até recebe
uma unção com o óleo do crisma, mas depois você faz o sacramento? Por que será? A igreja, muito bem instruída, diz, e muito pedagógica, né, fala que você é batizado na fé dos seus pais. Porém, quando você atinge a idade da maturidade, você vai fazer a sua promessa, você vai renovar o batismo e com a sua livre consciência, por isso o crisma, para confirmar. Quem batiza de adulto não precisa fazer isso, pode fazer os dois ao mesmo tempo, na mesma celebração, uma vez que o crisma ele é para confirmar. Então significa o quê? Nós precisamos confirmar a nossa fé. O Espírito Santo ele vem e abrasa os corações para justamente fazer arder aquela chama que Isaías tanto diz. Nós precisamos restaurar a nossa igreja, nós precisamos restaurar a nossa fé, nós precisamos restaurar o nosso status de filho de Deus e fazer com que Deus renove a nossa vida e que nós sejamos aqueles que cumprem as promessas do nosso próprio batismo e confirmado no nosso crisma. Nós precisamos fazer com que as pessoas sejam iluminadas, porque nós temos que apontar Jesus como João Batista. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E no final das contas, ainda dizer o testemunho, é o Filho de Deus. Não é qualquer pessoa, é o próprio Filho de Deus. Jesus, o Filho de Deus encarnado, o Salvador da humanidade, que nos faz também sermos filhos, herdeiros e co-herdeiros dos santos. Vamos pedir, com esta liturgia de hoje, que o Senhor então faça com que nós percebamos o nosso lugar de cristãos e a nossa responsabilidade de levarmos a Cristo aqueles que necessitam, levarmos Cristo àqueles que estão nas trevas da ignorância, levar o Cristo a todos aqueles que estão desunidos da nossa fé, desunidos por quaisquer que sejam os motivos. Sejamos aqueles que iluminam esse mundo tão fechado nas trevas e apontam Jesus como o Cordeiro, o Filho de Deus. Vamos rezar? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Queremos, ó Pai, vossa força para seguirmos o definitivo caminho
de salvação que nos ofereceis, a vida de vosso Filho Jesus. Por isso vos pedimos, fazei de nós vossos filhos e filhas. Fazei da Igreja a vossa missionária a levar vossa salvação aos confins da terra. Rezemos. Fazei de nós vossos filhos e filhas. Dai-nos oferecer o culto que mais vos agrada. Nossa obediente disponibilidade a vossos planos. Rezemos. Fazei de nós vossos filhos e filhas. Dai-nos, guiados pelo Espírito, ser vossa divina força que tire e vença o pecado do mundo. Rezemos. Fazei de nós vossos filhos e filhas. No seguimento de vosso Filho encarnado, fazei-nos vossos filhos e filhas na terra, e plenamente convosco um dia nos céus. Por Cristo nosso Senhor. Amém. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. A natureza tão bela, que é louvor, que é serviço, o sol que ilumina as trevas, transformando-as em luz, o dia que nos traz o pão, a noite que nos dá repouso, ofertamos ao Senhor o louvor da criação. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo pão que recebemos de vossa bondade, fruto da terra e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o pão da vida. Bendito seja Deus para sempre. Bendito sejais, Senhor Deus do universo, pelo vinho que recebemos de vossa bondade, fruto da videira e do trabalho humano que agora vos apresentamos, e que para nós vai se tornar o vinho da salvação. Bendito seja Deus para sempre. De mãos estendidas, ofertamos o que de graça recebemos. Orai, irmãos e irmãs, para que esta nossa família, reunida em nome de Cristo, possa oferecer um sacrifício que seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, o Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem,
e de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar constantemente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças e bendizer-vos, Senhor Pai Santo, fonte da verdade e da vida, porque neste domingo festivo nos acolhestes em vossa casa. Hoje, vossa família, para escutar vossa palavra e repartir o pão consagrado, recorda a ressurreição do Senhor na esperança de ver o dia sem ocaso, quando a humanidade inteira repousará junto de vós. Então, contemplaremos vossa face e louvaremos sem fim vossa misericórdia. Por isso, cheios de alegria e esperança, unimos-nos aos anjos e a todos os santos, cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo, ó Deus do universo, e tudo o que criastes proclama o vosso louvor, porque por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, e pela força do Espírito Santo, dais vida e santidade a todas as coisas, e não cessais de reunir o vosso povo, para que vos ofereça em toda parte, do nascer ao pôr do sol, um sacrifício perfeito. Santificai e reuni o vosso povo. Por isso nós vos suplicamos, santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas, a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que nos mandou celebrar este mistério. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados.
Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Anunciamos, Senhor, a vossa morte e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus. Celebrando agora, ó Pai, a memória do vosso Filho, da sua paixão que nos salva, da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu. E enquanto esperamos a sua nova vinda, nós vos oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Olhai com bondade a oferenda da vossa Igreja. Reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que, alimentando-nos com o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito. Fazei de nós um só corpo e um só Espírito. Que Ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos, a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os vossos apóstolos e mártires, São João Batista e todos os santos, que não cessam de interceder por nós na vossa presença. Fazei de nós uma perfeita oferenda. E agora nós vos suplicamos, ó Pai, que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro. Confirmai na fé e na caridade a vossa Igreja, enquanto caminha neste mundo, o vosso servo, o Papa Leão, o nosso bispo Moacir, como os bispos do mundo inteiro, o clero e todo o povo que conquistastes. Lembrai-vos, ó Pai, da vossa Igreja. Atendei às preces da vossa família que está aqui na vossa presença. Reuni em vós, Pai de misericórdia, todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. Acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade. Unidos a eles, esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória. Por Cristo Senhor nosso, a todos saciai com vossa glória. Por Ele dais ao mundo todo o bem e toda graça. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. O Senhor nos comunicou o seu Espírito. Com a confiança e a liberdade de filhos, digamos juntos: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja.
Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Provai e vede como o Senhor é bom, feliz de quem nele encontra seu refúgio. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo.
que te ofertas para ser imolado, vem nos dar o alimento da vida e tirar deste mundo o pecado. Bendito Deus de Israel, que seu povo visitou e deu-nos libertação, enviando um Salvador da casa do rei Davi, seu ungido servidor. És Jesus, o Cordeiro de Deus, que te ofertas para ser imolado, vem nos dar o alimento da vida e tirar deste mundo o pecado. Sabemos que Deus nos ama e cremos no seu amor. Oremos. Penetrai-nos, ó Deus, com o vosso espírito de caridade, para que vivamos unidos no vosso amor, para que vivam unidos no vosso amor os que alimentais com o mesmo pão. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Inclinai-vos para receber a bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Deus Todo-Poderoso vos abençoe na sua bondade e infunda em vós a sabedoria da salvação. Amém. Sempre vos alimente com os ensinamentos da fé e vos faça perseverar nas boas obras. Amém. Oriente para Ele os vossos passos e vos mostre o caminho da caridade e da paz. Amém. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado, e de paz que o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. A vossa proteção recorremos, Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.